Bom dia a todo mundo. Vamos comentar hoje o conteúdo de aula 7. Nós vamos ter três assuntos principais, que são funções de vetores e variáveis aleatórias, o método direito e o método de jacobiano para o cálculo das distribuições das funções de vetores aleatórios. Funções dos vetores e de variáveis aleatórias são funções mesmo. Não tem nada além do que isso. Então, a definição, se nós temos uma variável aleatória, ou um vetor aleatório, para o espaço Rn, quer dizer com n componentes, no espaço de probabilidade de E, a sigma álgebra F e probabilidade P, então a gente pode construir uma função em cima desse vetor aleatório, y, então de Rn agora para um novo espaço Rk. Graficamente, nós podemos falar, isso a imagem a gente já viu, que se nós temos o espaço amostral, então a variável x é um mapeamento do espaço amostral para Rn, é a distribuição desse vetor, dessa variável, fx, é construído como uma composição de x inverso e a função de probabilidade. Agora nós podemos construir mais um mapeamento desse Rn para um novo espaço Rk, através de uma nova função y. Então, a imagem desse intervalo, por exemplo, vai ser y de x do evento A, que era a nossa contra-imagem original. Da mesma forma como no caso do x, a distribuição para y é uma composição agora de três mapeamentos. Primeiramente de Rk para Rn, essa parte aqui. Depois de Rn para o nosso espaço amostral e depois a probabilidade. Claro que é um caminho muito complicado, nada simples para utilizar. Portanto, a parte interessante da nossa conversa agora vai ser como você pode construir a distribuição Fy se você sabe a distribuição Fx. Em outras palavras, a gente vai imaginar que nós temos um mapeamento de x para y e vamos tentar entender como se muda a distribuição. A função, nesse caso, a função de distribuição acumulada, mas também a função de densidade ou a função de probabilidade para variáveis discretas. Primeiramente, podemos notar que existe uma resposta formal para a função de densidade. Para variáveis discretas, a resposta formal, vamos só, por exemplo, considerar uma nova variável de R2 para R. A resposta formal vai ser dada pela probabilidade de nossa nova variável ter valor A, quer dizer, a probabilidade de nossa função, de nosso mapeamento de x ser igual a A, pode ser escrita como soma de todas as probabilidades de x, onde o argumento está dentro de um certo conjunto. Esse conjunto é justamente o conjunto daqueles valores de x, de R2 nesse caso, tal que o valor do nosso novo mapeamento, que define a nova variável aleatória, é igual a A. O problema é que esse conjunto aqui, definido formalmente, pode ser uma coisa bastante complicada como um subconjunto de R2. Para construir explicitamente esse conjunto, a gente pode enfrentar certos problemas. A mesma coisa para variáveis contínuas.
Nós podemos, como exemplo, considerar o caso de R2 para R2 e construir a função acumulada, a densidade acumulada. Ela vai ser uma probabilidade de um conjunto tal que os valores de nosso mapeamento são menores ou iguais os argumentos, dois argumentos nesse caso, porque é o espaço bidimensional, da nossa função de densidade de distribuição acumulada. Essa probabilidade, pela fórmula geral, pode ser escrita como uma integral sobre um conjunto H da nossa função de densidade de variável aleatória contínua. O problema, de novo, com esse subconjunto H, que vai ser parte de R2, o subconjunto de R2, e formalmente ele é definido igualmente o caso da variável aleatória discreta, como o conjunto daqueles x para quais os valores do mapeamento satisfaz essas restrições. Como tem dois componentes do nosso mapeamento, aí tem duas condições. De novo, como construir esse conjunto explicitamente é uma tarefa difícil. Em alguns casos, dá para efetuar a construção desses conjuntos. Nesse caso, quando dá para fazer isso, falam de método direito de cálculo de distribuições. Vamos ver os certos exemplos. Os mais simples é construir a distribuição para uma soma de duas variáveis. Temos duas variáveis aleatórias. No nosso espaço, como sempre, é sigma álgebra e probabilidade. E construímos a nova variável, terceira, que é a soma das duas originais. A probabilidade, então, vai ser definida pela essa fórmula. A gente vai estar construindo de novo a distribuição acumulada. Portanto, é dada pela probabilidade de soma sendo menor do que A, onde A é o argumento da nossa função de distribuição acumulada. No caso, por exemplo, das variáveis aleatórias contínuas, essa probabilidade pode ser escrita como integral, com a função de densidade, onde HA é aquele nosso conjunto que, no caso de Z igual à soma das variáveis aleatórias originais, vai ter essa forma. É aquele conjunto, de novo, é o subconjunto de R2, temos duas variáveis x e y. Então, aquele subconjunto, quando a soma das duas coordenadas de ponto é menor ou igual a A. Analisando esse subconjunto, no caso de R2, é bastante óbvio que a gente pode reescrever essa nossa integral original na forma assim, onde nós passamos de integral dupla para integral iterada. Lembra FV, né? O único problema dessa integral é que agora um dos limites dessa integral depende da segunda variável. Porém, essa expressão já é suficiente para calcular a função de densidade. Basta utilizar a relação geral, que é válida para variáveis aleatórias contínuas, que a função de densidade é a derivada de função acumulada. Assim, nós chegamos na expressão final para distribuição para nova variável x mais y, escrita através da distribuição conjunta das variáveis anteriores. Um método análogo, um método direto, pode ser utilizado para cálculo de função de densidade para a variável z, que é o produto de variáveis x e y. Nesse caso, de novo, nós temos a expressão formal para a nossa
função de distribuição acumulada através de um integral dupla sobre o conjunto HA. Agora é o produto que tem que ser menor do que A. Ou se a gente quer formalizar um pouco mais, nós podemos reescrever isso em um pouco mais de detalhes, que é HA é o conjunto dos pontos x, y de R, tal que o produto é menor do que A. Então, de novo, tem que passar de integral dupla para integral iterada. Assim a gente vai poder escrever a nossa função de densidade. Vamos analisar esse HA. Então, temos R2. Para simplificar a conversa, vamos supor que A é maior do que 0. Então, o gráfico, quando x vezes y é igual a A, vai ter uma forma assim, né? Alguma coisa desse tipo. Então, essa é a hipérbola. X igual a y sobre A. Então, qual é a nossa área de integração? Para x negativo, a y tem que ser maior do que A sobre x. Quer dizer, é essa área aqui. Mas quando x é maior do que 0, a área é para baixo, porque nesse caso y tem que ser menor ou igual a sobre x. Então essa é a nossa área de integração. Portanto, a gente agora pode, visualizando ela, a gente pode reescrever a nossa integral dupla como integral iterada. E como nós falamos agora, é mais fácil escrever em dois termos, quando x é positivo e x negativo. Essa fórmula já é suficiente para calcular a densidade. Basta, de novo, calcular a derivada em A. Dá para calcular. Mas também pode simplificar um pouco mais, fazendo a mudança das variáveis de y para x vezes y na integral de dentro. Como a integração é iterada, você não precisa calcular o jacobiano aqui, só pode fazer isso dentro da integral aqui, integral iterada já. E, portanto, a gente vai chegar na expressão mais fácil, de qual nós deduzimos a densidade sem precisar calcular a derivada. É simplesmente pela definição da densidade, é esse objeto aqui. Então, é essa densidade para a nova variável, que é o produto x vezes y. É escrita como uma integral de densidade conjunta de x e y. A gente estava dizendo que existe essa conjunta, e se x e y forem independentes. Se x e y são independentes, então a gente sabe imediatamente que a função de densidade é o produto das funções de densidade. Então, qualquer que seja nas nossas variáveis x e y, esse objeto sempre é definido. Agora, método de jacobiano. Algumas palavras sobre esse método. A palavra principal, que é esse método, é nada mais do que a mudança das variáveis na integração dupla. Anteriormente, a gente estava reduzindo a integração dupla para integral iterada, e aí fazemos as mudanças das variáveis. Mas dá para fazer isso sem passar de dupla para iterada. Mas vai aparecer o jacobiano. Se nós temos uma nova variável y, que é
função h de variável antiga x. Então, a probabilidade de y está dentro de um conjunto B. A gente pode reescrever como probabilidade de x está dentro da imagem do B, que, em sua vez, para variáveis aleatórias contínuas, ou vetores aleatórios contínuos, pode ser escrito como integral da densidade sobre esse conjunto H menos 1. E agora, fazendo a mudança das variáveis em uma integral enésima, que não faz muita diferença, a gente chega na expressão final. Então, isso aqui é a nossa função de densidade para y. Tem um ponto para esclarecer aqui, que nessa forma é válida mesmo quando B é um conjunto aleatório da imagem da nossa variável y. Então, graficamente, podemos fazer isso. Então, isso vai ser a imagem de y. E isso vai ser B. Mas pode acontecer, obviamente, que nosso B vai ter uma parte para dentro da imagem e outra para fora. Essa parte que está fora da imagem do y não tem nenhuma contraimagem. Portanto, no caso geral, a gente precisa generalizar um pouco a nossa fórmula e restringir a nossa integração para a interseção de B com a imagem de y. Essa parte aqui. Mas a fórmula permanece a mesma. Ou você pode também falar, equivalentemente, que a função de densidade para a nossa nova variável y é dada pelo esse termo aqui quando y está dentro da sua imagem e 0 quando y está fora da imagem do mapeamento que cria a nossa nova variável aleatória. Então, isso, o cálculo de jacobiano, você pode buscar no Stewart. E na próxima aula, a gente vai ver alguns exemplos de cálculo desses objetos aqui. Até mais.